item número SCP-2860. Classe de objeto: Euclídeo, anteriormente seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-2860 deve ser contido dentro de uma célula de contenção humanoide padrão tipo S no sítio 19. Além do mobiliário padrão, o conteúdo do antigo escritório de SCP-2860 foi movido para sua cela. A assistência médica deve ser fornecida mediante solicitação e exames de saúde psicológica devem ser realizados a cada 2 semanas. Antes de qualquer interação com material orgânico vivo, SCP-2860 deve usar luvas de couro especialmente tratadas para limitar o risco de exposição acidental do pessoal ao efeito de SCP-2860. Atualização: 10 de junho de 2015. Devido ao aumento da sensibilidade do efeito de SCP-2860 para incluir a totalidade do corpo do objeto, SCP-2860 e o conteúdo de sua cela foram movidos para uma cela de contenção humanoide selada com um sistema de filtragem independente. Antes de qualquer interação ou transporte, SCP-2860 deve usar um traje de isolamento modificado para evitar qualquer exposição adicional do pessoal ao efeito de SCP-2860. Este fato de isolamento deve ser substituído após cada utilização individual. Devido ao risco aumentado de realizar exames de saúde psicológica, esses exames foram reduzidos para uma vez por mês. Atualização: 11 de julho de 2016. Devido ao aumento da sensibilidade do efeito de SCP-2860 para incluir qualquer queda de cabelo pelo objeto, a cela de SCP-2860 deve ser limpa de quaisquer partículas lançadas por SCP-2860 a cada 2 semanas por pessoal equipado com trajes de materiais perigosos. Classe B: o cabelo coletado neste caso deve ser incinerado no local. Diariamente, SCP-2860 deve ser movido para uma câmara de descontaminação especializada para a remoção de quaisquer células da pele transformadas. Triagens de saúde psicológica devem ser realizadas por teleconferência semanalmente para monitorar o declínio do estado mental de SCP-2860. Atualização: 15 de novembro de 2017. Devido ao declínio do estado mental de SCP-2860 e tentativas cada vez mais frequentes de suicídio, o sujeito foi colocado em coma induzido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo protocolo Dalmer. O pessoal equipado com trajes de materiais perigosos classe B deve remover diariamente todas as células da pele transformadas do sujeito. Amostras de cabelo devem ser coletadas de SCP-2860 para testes contínuos do efeito do objeto conforme necessário. Descrição: SCP-2860 é o ex-Dr. Harold Thompson, um homem caucasiano de 46 anos. Antes da contenção, SCP-2860 serviu um total de 10 anos como pesquisador de nível 2 do Laboratório Experimental de Catalogação de Objetos SCP do sítio 19. Durante este período inicial, SCP-2860 não exibiu nenhuma propriedade anômala. O efeito de SCP-2860 se manifesta quando qualquer material orgânico vivo entra em contato físico direto com suas mãos. Qualquer contato desse tipo resulta na transformação quase instantânea do material orgânico em mármore sólido. A análise do material transformado desta forma mostra que os materiais que cobrem o material testado, ou componentes inorgânicos do material, tecido ósseo, etc., não são afetados pelo efeito de SCP-2860. O uso de fotografia de alta velocidade indicou que cada evento de transformação não ocorre completamente de uma vez, mas irradia a partir do ponto de contato. O teste para determinar exatamente como esse processo de transformação começa ou é mantido está em andamento. O grau de sensibilidade dessa habilidade parece se estender a um nível microscópico, já que organismos microscópicos individuais presentes na pele de SCP-2860 sofrem transformação após a exposição.
Isso resulta em um pó de mármore muito fino, se formando nas mãos sem luvas de SCP-2860 após alguns segundos de exposição. O teste do efeito de SCP-2860 mostrou que o mármore produzido corresponde à composição dos mármores encontrados em uma variedade de regiões geográficas, incluindo Iole, Estados Unidos, Purbeck, Reino Unido, Makrana, Índia, Carrara, Itália, Pentélico, Grécia. No momento em que escrevo, não há dois usos subsequentes do efeito de SCP-2860 que tenham produzido a mesma composição de mármore. O efeito de SCP-2860 se manifestou pela primeira vez em 17 de outubro de 2004, após a exposição acidental de SCP-2860 a uma partícula liberada de um objeto anômalo experimental adquirido de uma invasão em um estúdio ANART perto de Portland. Este objeto era uma haste de aço oca com uma ponta de latão que tinha o mesmo efeito que SCP-2860. A haste foi gravada com o número 5 em seu lado. Exatamente como SCP-2860 efetuou a liberação do particulado da haste, o qual era sua composição exata, é atualmente desconhecido devido ao seu desaparecimento imediato após a liberação. A haste perdeu seus efeitos anômalos após a liberação do particulado. A investigação para saber se mais instâncias desse objeto estão em andamento está em andamento. Desde então, o Dr. Thompson foi considerado KIA e sua família recebeu o pacote de luto padrão, além da Cover Story número 31, acidente de laboratório. Adendo. 2860, 1. Registro de entrevista 2860, 1. A entrevista a seguir foi realizada após a contenção inicial de SCP-2860. Entrevistado, SCP-2860. Entrevistador, Dr. Fremont. Prefácio. Esta entrevista foi realizada após uma triagem inicial das propriedades anômalas de SCP-2860. Iniciar registro. Boa tarde, Harold. Tarde, Melissa. Eu tenho que dizer que isso é muito estranho. Nunca imaginei como seria estar do outro lado do que fazemos aqui. Não posso dizer que goste muito disso. Siga o fluxo e tudo deve funcionar bem. Agora, tenho algumas perguntas sobre aquela rodada de testes que acabamos de fazer. Atire. Seu efeito é automático, correto? Sim. Acho que não tenho controle sobre isso. Simplesmente acontece. Você sente alguma coisa? Sim. É como a sensação de uma pequena descarga estática. Cada vez que o efeito acontece, ele se apaga. É bastante desconfortável. Interessante. E você diz que isso acontece sempre? Sim. Toda vez. Encerrar registro. Adendo. 2860, 2. Registro de entrevista 2860, 2. A entrevista a seguir foi realizada como parte de uma triagem padrão de saúde mental em 11 de outubro de 2006. Entrevistado, SCP-2860. Entrevistador, Dr. Fremont. Prefácio. Esta entrevista foi realizada no final de uma triagem padrão de saúde mental. Durante as sessões de teste anteriores a esta triagem, SCP-2860 solicitou manter vários dos itens transformados para seu uso pessoal. Iniciar registro. Mais uma coisa antes de terminarmos a noite, Harold. Vá em frente. Durante as últimas sessões de teste, você pediu para manter alguns dos itens que transformou em mármore. Agora, alguns dos superiores consideraram conceder este pedido, mas primeiro você precisa nos dizer por que gostaria deles. Bem, sim. É meio engraçado. Você pensaria que eu gostaria de mantê-los o mais longe possível de mim. Quero dizer, aqui estou eu, tendo feito algo incrivelmente terrível, transformando um pobre pássaro ou borboleta em pedra, e ainda assim, quando olho para algumas dessas coisas, eu apenas não sei, me perco nelas. Algumas delas são tão lindas, como um momento que prendi no tempo. Acho que é isso que alguns artistas devem sentir depois de terminar uma pintura. Então, o que você vai fazer com eles? Provavelmente apenas os mantenho na minha mesa ou algo assim. Olhe para eles de vez em quando. Especialmente o pardal. Esse realmente mexe comigo. Talvez eles me ajudem a me sentir um pouco menos solitário às vezes.
Perdão. Você trabalhou para a fundação tanto quanto eu, Melissa. Então aposto que você provavelmente já pensou nisso de vez em quando. Você sabe, e se fosse eu? Você pensa sobre isso quando ouvi sobre algum novo humanoide que eles continham no sítio 64, ou algum novo dobrador de realidade que eles têm no sítio 81, ou quando você esbarra em Bright, ou aquele cara do sítio 17. Você pensa se eu tivesse essa habilidade? Ou e se isso acontecesse comigo? Ou o que eu faria se pudesse transformar balas em areia? Você sempre pensa em o que eu faria se tivesse esse tipo de poder? Mas aposto que você nunca parou para pensar em como é isolador, especialmente em como administramos as coisas na fundação. Nós apenas colocamos essas pessoas nessas caixas e esperamos aprender o máximo que pudermos sobre elas antes que quebrem. É realmente algo incrível vê-lo do outro lado. Acho que quero esses itens, porque seria bom ter algo aqui tão preso quanto eu. Entendo. Como eu disse antes, é meio engraçado. Encerrar registro. Adendo. 2863. Atualização a partir de 10 de junho de 2015. O efeito de SCP-2860 aumentou em sensibilidade de contato físico direto com suas mãos para contato físico direto em qualquer lugar de seu corpo. Como resultado, o sujeito é quase constantemente coberto com um fino pó de mármore em todas as áreas expostas quando fora de um ambiente estéril. SCP-2860 afirma que o uso constante de seu efeito causa desconforto contínuo e, como resultado, torna SCP-2860 cada vez mais irritável. Os procedimentos especiais de contenção foram atualizados para refletir essa mudança. A classe de objeto foi atualizada para Euclídeo. Adendo. 2864. Atualização a partir de 11 de julho de 2016. O efeito de SCP-2860 aumentou em sensibilidade para não apenas incluir contato físico direto com qualquer cabelo derramado pelo objeto, mas também transformar toda a matéria orgânica, viva ou morta, incluindo a camada de extrato córneo da própria epiderme de SCP-2860, resultando em uma camada quase constante de pó de mármore no corpo de SCP-2860. A queda de cabelo parece manter o efeito de SCP-2860 indefinidamente. Como resultado da transformação da pele de SCP-2860, o sujeito afirma estar em um estado quase constante de desconforto. No momento em que escrevo, SCP-2860 não consegue dormir sem sedação e deve ser alimentado por via intravenosa, devido à transformação do alimento durante todas as tentativas de SCP-2860 de se alimentar. No momento atual, o tecido interno de SCP-2860 não parece apresentar as mesmas propriedades anômalas. A inalação repetida do pó de mármore gerado pelo efeito de SCP-2860 resultou na formação de depósitos de poeira dentro dos pulmões de SCP-2860. Esses depósitos resultaram em silicose acelerada e fibrose maciça progressiva. O acúmulo quase constante de pó de mármore ao longo dos olhos de SCP-2860 resultou em abrasões severas nas córneas do objeto, resultando em SCP-2860 tornando-se cego em ambos os olhos. O tratamento médico para aliviar essas condições está em andamento. Os procedimentos especiais de contenção foram atualizados para refletir essa mudança. Adendo. 2860. 5. Registro de entrevista 2860. 3. A entrevista a seguir foi realizada após uma triagem padrão de saúde mental em 17 de dezembro de 2016. Entrevistado: SCP-2860. Entrevistador: Dr. Casside. Prefácio: esta entrevista foi realizada a pedido de SCP-2860 após uma triagem padrão de saúde mental realizada via transmissão. Devido à fibrose maciça progressiva de SCP-2860, o objeto experimentou falta de ar durante toda a duração da entrevista. Iniciar registro. Boa tarde, SCP-2860. Sobre o que você gostaria de falar? Pelo amor de Deus, Drake. Por favor, pelo bem da minha sanidade. Me chame de Arod. Sinto muito.
sobre o que você deseja falar comigo. Harold, por favor. Me mate. Desculpe. O quê? Estou desmoronando, Drake. Não consigo comer. Não consigo dormir. Sinto como se houvesse um enxame de formigas de fogo vivendo na minha pele. Eu não posso continuar. Se você tiver alguma piedade em você, coloque um maldito traje de proteção. Pegue uma arma e atire em mim. Na porra da cabeça. Por favor. Harold. Eu não posso fazer isso. Mesmo que eu também quisesse. É só. SCP-2860 tosse violentamente por vários minutos. Então, faça com que a porra do Comitê de Ética assine. Faça com que o 5D é você. Um rosto sorridente. Adesivo. Apenas, por favor. Eu não posso fazer isso. Isso é apenas cruel. Eu simplesmente não posso fazer isso. Proteja, contenha, proteja. Eles têm um cronograma de testes agendado para você por vários meses. Não posso ir até eles dizendo: ei, vamos matar um homem. Se as coisas estão ficando difíceis de lidar, podemos providenciar alguns analgésicos, ou talvez um coma induzido. Isso não seria bom. Passar o resto da minha vida como um vegetal, ou drogado fora do meu crânio. Drake, eu não sei quanto pior isso vai ficar. Eu prefiro sair agora, nos meus termos, do que morrer daqui a 20 ou 30 anos, tendo dormido a vida inteira, ligado a máquinas. Nem precisa ser você a puxar o gatilho. Por favor. Sinto muito, Harold. Eu não posso fazer isso. SCP-2860 desliga o receptor. Encerrar registro.